Olá, queridos amigos ouvintes do nosso CesaCast. Eu sou a Paty e acredito que a inovação está em todo lugar. Mas esse ano ela também chegou às telas do cinema e da TV, acreditam? Eu estou falando do documentário Ecossistemas da Inovação, dirigido pela jornalista Patrícia Travassos e o primeiro de uma série sobre a temática. A equipe percorreu mais de 20 mil quilômetros de norte a sul do país para descobrir onde brota a inovação capaz de criar soluções para problemas locais e globais. As gravações aconteceram em vários ecossistemas, como a Rota de Inovação em Florianópolis, o Parque Tecnológico em São Paulo, o Vale da Eletrônica em Minas Gerais e, claro, o nosso Porto Digital em Recife, Pernambuco. Com esses spoilers, eu acho que já dá para adivinhar com quem que eu tô aqui hoje, não é isso mesmo? A própria Patrícia Travassos, diretora do documentário, e nosso querido convidado Edu Peixoto, que já é cadeira cativa aqui do nosso CesaCast, CEO do Cesa e um dos participantes também do documentário. Nesse episódio, vamos explorar por trás das cenas do ecossistema de inovação. Vamos falar sobre os bastidores, curiosidades, impactos e conhecimentos que essa peça audiovisual traz pra gente. Vem que tá massa! Pessoal, sejam muito bem-vindos. É muito legal receber vocês aqui hoje para falar sobre esse cenário da inovação brasileira e com esse olhar, né, voltado para o audiovisual. Nesse documentário é fantástico porque ilustra muito bem tudo isso que a gente acabou de conversar por aqui e nos permite ir além dos nossos muros. Mas antes da gente começar aqui esse bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem para os nossos amigos ouvintes. Eu sou a Patrícia Travassos, diretora desse filme Ecossistemas de Inovação. Com muito prazer, estou aqui para conversar com vocês. Sou empreendedora, sou jornalista, sou mãe, sou uma somatória dos nossos entrevistados de mais de 20 anos de carreira, como o Eduardo Peixoto, que assim, é mais uma das inspirações, né? A gente ouve histórias tão gostosas ao longo da carreira e a gente vai somando tudo e formando quem a gente é. Que delícia! Legal. Bom, eu sou Eduardo Peixoto, eu sou o CEO do Cesa, mas eu sou também pai, né, formado em engenharia eletrônica, mas atuando na construção de ecossistemas de inovação desde 2001 aqui no Porto Digital. Que ótimo! Muita história para contar, um bocado de tempo. Então, Muitas histórias, não muitas deixa histórias. a gente se alongar demais, não. A minha primeira pergunta, Patrícia, para você, como surgiu a inspiração, né, para criar esse documentário que explora os diversos ecossistemas de inovação do Brasil e, especialmente, qual foi o principal objetivo que você quis atingir com ele? Bom, eu tenho uma agência de conteúdo em que meu irmão é sócio também, o Clóvis Travassos, que está aqui com a gente. E a gente, a empresa já tem 11 anos e ao longo do tempo a gente sentiu a necessidade de se posicionar de alguma forma e se diferenciar do mercado, porque os equipamentos de gravação de audiovisual estão cada vez mais democráticos, e isso é muito bom, mas aí foram surgindo produtoras de conteúdo em toda parte. E a gente precisava se diferenciar e a gente decidiu escolher inovação como nosso foco de estudo mesmo. E aí a gente foi se aprofundar nesse assunto e estudar, fazer uma formação em relação a isso, para poder aprender esse vocabulário e aprender a refletir sobre o impacto da tecnologia na nossa vida. E essa virou a nossa pesquisa constante. Então, a gente quase que antropologicamente fica refletindo sobre o impacto da tecnologia na nossa vida do nascer ao morrer, e nas 24 horas do dia, todas as ações que a gente faz que estão sendo intermediadas pelo uso da tecnologia, dos aplicativos, dos algoritmos, do celular, dos computadores. E aí a gente criou projetos. Hoje a gente tem na Prosa Press, que chama a empresa. A gente tem lá um braço corporativo que atende empresas e faz vídeos e tal, e tem o braço autoral de projetos como esse documentário. E nesses projetos a gente queria exatamente dar vazão a essa pesquisa. E a gente vem fazendo alguns documentários e um projeto que surgiu foi da gente falar dos ecossistemas de inovação internacionais, aos quais o brasileiro conhece muito mais o Vale do Silício, China e Israel, do que o próprio Brasil. É verdade. Mas para você ter uma ideia, o primeiro projeto era exatamente falar de Vale do Silício, China e Israel. E aí, quando a gente foi captar patrocínio para isso, nos perguntaram por que vocês não fazem sobre os ecossistemas brasileiros? E a gente falou, mas puxa, tem, né? Fora de... Tem, onde estão? E aí a gente começou uma pesquisa profunda e viu e descobriu esse Brasil que está no filme.
inspirador, com muita energia, que tem brilho no olhar, que tem paixão, que está inovando e quer transformar o Brasil. Maravilha. Bom demais, bom demais. A gente tá nessa luta aqui, eu particularmente há 22 anos agora, né? Mas o César existe desde 96, então a gente tá com 27 anos, né? E de vez em quando a gente vai para São Paulo, né? E fala do pessoal o que é que tá acontecendo aqui e tal, e chama, né? Mas o pessoal tá engajado exatamente nisso. Não, eu vou pro Vale do Silício, eu vou para Israel, né? Pra quê? Não, e paga caro nessas missões, rapaz. Eu falei, pra quê? Tu vai ficar 24 horas entre aeroporto e avião, tu vai chegar lá, no máximo vai tirar uma foto junto com o dinossauro do Google, com o like do Facebook. Não vai entrar nas empresas, né? Vai tirar foto da fachada, né? Da logomarca. E tem um cara lá preparado, que nem a gente chama aqui os meninos de Olinda, né? Liga o gravador lá e... Aí fala tudo, se interromper, tem que voltar. Conhece isso, Clóvis, não? É bacana, hein? Vai lá em Olinda, procura saber da história, tem uns moleques lá e você faz o experimento. É muito bonitinho, é muito legal, faz parte da cultura, isso é muito Faz bom parte também. da cultura, exatamente. Olha, pô, Recife tá 3 horas de voo de São Paulo, você vai e volta no mesmo dia se você quiser. E tem um monte de coisa que tá acontecendo lá que vocês precisam conhecer. Sim. E a gente fala, quando o pessoal chega aqui e fala, eu não imaginava que era assim. Mano, eu não imaginava que era assim. É muito legal. Depois foi um ano de produção, né? Desde a pesquisa até a gente conseguir lançar o filme, fora o período de projeto mesmo, que até conseguir captação de patrocínio e tudo mais, desde que a gente criou o projeto. Mas essa pesquisa mais profunda mesmo, a gente começou a tentar mapear. E são muitos os ecossistemas interessantes no Brasil, muitos ainda ficaram de fora. Mas, claro, que o Porto Digital tem uma consistência, uma história. Ele é, talvez, o César, principalmente, eu acho que é a semente, sabe? A gente tem o capital semente, né? E eu acho que é a semente dessa inovação que a gente vê no Brasil, porque o mais legal é que ele parte da educação, desse pensamento em transformar a educação. Sim, total. Para poder transformar o país, né? Para poder melhorar a qualidade, para poder entender e produzir tecnologia. Essa base é muito forte, né? Aqui. É fundamental. E aí, então, antes do Porto Digital, nasce o César. Então, é a semente de tudo isso e é muito bonito a gente ver como esses ecossistemas são diferentes pelo Brasil inteiro, mas têm suas particularidades. A gente costuma falar, quando a gente viaja pelo Brasil, a gente não quer conhecer o prato típico, o tempero, o ingrediente, aquela coisa que dá identidade para o local, né? E, poxa, quando a gente fala de inovação, isso também existe. Então, se você vem aqui para o Porto Digital, você entende um jeito de inovar. Se você vai para Manaus, é outro. Se você vai para Florianópolis, é outro, né? E essa diversidade é muito legal. E acaba tendo tantas diferenças, também semelhanças, e não só entre os ecossistemas daqui da própria região, mas também de fora, né? O Edu, que está nessa jornada há bastante tempo, né? Desempenhando esse papel, não só aqui de CEO, mas também de profundo pesquisador, né? Entendedor, né? Desse olhar, desse movimento de inovação no Brasil afora. Pode falar um pouquinho, né, Edu, dessas principais diferenças ou semelhanças, tanto dos ecossistemas aqui no Brasil, quanto de fora também, né? Com certeza. Eu acho que tem uma mudança muito grande acontecendo, inclusive na forma de inovar, né? E aí que deu origem a todos esses ecossistemas que a gente vê hoje, de formas diferentes também. Pelo menos do jeito que eu leio, não sei você que saiu visitando, se aprofundando muito em cada um tem uma gênese diferente. Exato. Né? Tem uma gênese diferente, terminou criando uma vocação diferente, né? Então, é a mudança que a gente vê, que eu digo, muitas vezes eu uso a internet como um marco para isso, né? De uma inovação que era vertical, e aí a gente via os grandes conglomerados industriais, como Philips, Siemens, né? Onde você tinha uma inovação que era toda feita dentro da empresa. Eu trabalhei na Philips e a gente fazia do circuito integrado, a placa de circuito integrado, device drivers, sistema operacional, aplicação, o hardware inteiro do produto, tudo era Philips, né? É um negócio onde a economia ali, ela se fragmenta, se horizontaliza, né? E começa a haver especializações.
E é nesse momento onde surge a oportunidade também, do mesmo jeito que você falou, na parte de mídia, de gravação, de produção, né, os meios para fazer isso, eles ficam mais baratos e permitem a criação, o surgimento desses ecossistemas. As grandes empresas daquela época entendendo que o custo de inovar sozinho é muito alto, né? O risco de dar errado também, então não vale tanto a pena começar a cooperar. E aí é onde a gente entra ali em 96, com a criação do Cesa, com um propósito muito forte de reter talento, né? Pensando numa economia do conhecimento que estava começando a despontar ali, né? Agora pode ser que Peter Drucker esteja falando sério mesmo, né? Peter Drucker que falou da economia do conhecimento, sei lá, na década de 50 do século passado. Mas eu digo que a gente ainda está em transição. 21 anos, 23 agora, né? Dentro do século 21 e ainda está nessa transição. Mas é isso. Então, o pessoal que estava ali na criação do Cesa entendeu que precisava segurar esse talento, porque seria extremamente importante para uma economia que ia ser pungente e necessária 20, 30 anos depois. Né? É aí que surge o Cesa e depois o Porto Digital, e essa coisa começa a se construir, começa a não só reter os talentos aqui, mas atrair também os que estavam fora. Aí eu entro nesse barco aqui e me junto a essa iniciativa em quando é que foi mesmo? 2001, faz tanto tempo já, outubro de 2001. Você estava vindo de fora, não é? Você tinha passado uma temporada fora do Brasil. Eu morei na Holanda e morei em São Paulo, um bom nordestino tem que tem que fazer um estágio em São Paulo. Uma imersão aí. Uma imersão. Sem tirar nenhum mérito de São Paulo, Exato. Muito pelo contrário, eu acho que São Paulo é do jeito que é e é grande do jeito que é, porque conseguiu atrair pessoas e conseguiu atrair talentos para lá. E essa diversidade também. E essa diversidade. E gera um ciclo de realimentação positiva. Então, São Paulo fez isso muito antes de qualquer outro lugar. O que a gente estava tentando fazer, talvez, era o mesmo que São Paulo. Cara, não vamos deixar a galera sair, não. Vamos reter o pessoal aqui e, eventualmente, começar a atrair gente para cá também. Sim. Né? Valorização e atração, né? Isso. E aí você com esse talento irrequieto, né? Insatisfeito, que quer mudar e quer ver a coisa melhorar e que começa a criar startups, né? Atrair outras empresas para cá, né? Chamar amigos que estão fora, né? E você vai construindo aquele negócio. 22 anos passaram assim, com um estalo de dedo, né? E sabe o que eu fico imaginando quando eu venho para cá? É a transformação que vocês viram acontecer no bairro. Porque isso a gente coloca no o bairro filme. do Recife Antigo, onde a gente está aqui localizado, né? Dentro do ecossistema aqui do PD, né? Exato, porque isso também está na gênese do Porto Digital, esse projeto urbanístico de revitalização desse centro antigo que é histórico e tem uma importância muito grande para a cidade, mas que estava degradado de alguma maneira, né? Sim. E eu imagino, nesses 22 anos que você faz parte, o que aconteceu com esse bairro? Porque a gente chega aqui hoje e tem essa energia, gente na rua, circulando, você anda tranquilo, tem mais segurança, me parece. Eu me sinto segura andando por aqui. Porque tem gente na rua, né? Eu sei que o carnaval acontece aqui também, e aí talvez essa energia tenha a ver com isso. Mas inclusive, para quem é o próprio recifense, né? Não só para pessoas que não são daqui da região, mas desejam estar trabalhando, por exemplo, aqui nessa região do Recife Antigo, do bairro do Porto, que está localizado no Porto Digital, porque realmente é meio que mágico, né? Não, eu acho que ela mexe com o recifense, né? Não precisa ser muito velho feito eu não, mas assim, eu vim como criança aqui, né? De mão dada com meu pai, andar pelo bairro. Sim. Porque tinha a Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba e meu avô trabalhou na Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba. É onde é o prédio agora da Caixa Cultural, ali na frente, perto do Marco Zero. Tem um trilho de bonde, né? Você não sabe que passava trem aqui, não era um bonde que era puxado por burros, né? Por jumentos. E meu avô morava, meu pai, no Espinheiro e vinha até aqui de bonde. Então tem uma história aqui para o recifense que não é muito distante. Eu estou com 58 anos e eu ouvi essa história do meu pai, né? E a gente viu esse bairro se perder.
quando o Porto veio para cá, coincidiu mais ou menos quando eu estava entrando no Cesa, né, ali em 2001, foi a época da fundação do Porto, e eu vim para cá, entrei no Cesa e já comecei aqui, praticamente aqui, com um projeto aqui, e a gente tinha dificuldade de almoçar no bairro, porque às vezes abria um restaurante, mas não tinha circulação de gente, e 3 meses depois o restaurante estava fechado, aí você tinha que encontrar outro, né? Não tinha gente, estava perdendo a vida o bairro. Sem falar da degradação do patrimônio histórico. Sim. Não tinha gente, né? E aí você me dá uma alegria danada ver o que está acontecendo aqui no Hack and Play. Você passa ali na Rio Branco, a quantidade de gente, a população interagindo com a gente, né? Entendendo o que é que se faz no bairro, aprendendo sobre tecnologia, entendendo que robótica é para todo mundo, não é só para aqueles nerds que estão ali. Né? Eu posso também, então, criando uma aspiração, eu diria assim, de poder ingressar nesse setor, poder fazer parte disso, sabe? É muito reconfortante, é muito gratificante, eu diria, para a gente que está um bocado de tempo aqui. Legal. Patrícia, e por falar, né, em observar, né, o espaço onde os ecossistemas estão, durante as gravações, né, você percorreu aí mais de 20 mil quilômetros, né, visitou diversos hubs de inovação. Quais são as histórias, né, os momentos de bastidores que se destacaram ou que foram particularmente inspiradores durante essas viagens? Ai, gente, cada lugar tem uma característica, assim. Estou aqui tentando me lembrar aqui de curiosidades. Eu estava contando essa história agora há pouco, né? Em relação a Recife, por exemplo. A gente veio para cá para gravar e era um dos ecossistemas que a gente marcou de vir primeiro. Até pela história e pela consistência que vocês podiam quase que orientar. Documentário é um ser vivo, né? Então, você faz um pré-roteiro, você faz muitas entrevistas prévias. O Eduardo falou com a gente antes do dia da gravação, realmente. Então, a gente dá uma desenhada num pré-roteiro. Mas, quando você vai para a rua, a vida é outra, né? É outra coisa. E aí a gente marcou, eu acho que o primeiro ecossistema que a gente visitou foi Florianópolis, por questão de agenda de um evento que ia acontecer lá, e a gente veio direto para cá. A gente tentou juntar as agendas de todos os entrevistados, e aí marcou e veio para cá, e é um desafio ajustar a agenda de todo mundo. Chegamos aqui, botamos o pé no Cesa, recebemos o telefonema de Silvio Meira, dizendo que foi para São Paulo. Ai, teve um imprevisto e foi embora para São Paulo. E quando você volta, Silvio? Eu volto tal dia, a gente já estaria lá, né? Ou seja, a gente se cruzou no ar, praticamente, e ele não estava. E aí a gente falou, puxa vida, como é que faz um filme sobre o Porto Digital sem Silvio Meira? Tínhamos Cláudio Marinho, tínhamos Eduardo, tínhamos outros grandes nomes, mas Silvio Meira, puxa vida. E aí, não podia ficar de fora. Não de jeito podia, nenhum, não é? E aí a gente tinha uma agenda a cumprir, um orçamento também a cumprir, então não é trivial, assim, a gente vai embora e volta outro dia, né? Porque é uma equipe grande, né? Então a gente, acho que tinha entre 6 e 8 pessoas envolvidas na viagem, então não era assim tão simples. Aí a gente tentou ajustar a agenda com o Silvio Meira para gravar ele em São Paulo, não deu certo, até que acabaram as gravações e ele ainda não tinha sido gravado. Embora em todos os ecossistemas, quando você pergunta qual é a figura que não pode faltar nesse filme, você pode estar assim, do Iapoca ao Chuí, entendeu? Todo mundo vai te dizer Silvio Meira. Vai. E aí, como é que a gente fazia? Aí surge a ideia de chamar ele para ser o narrador, ser uma figura tão simbólica. Então, assim, erros que viram acerto, sabe? Problemas que a gente transforma em solução. Então, essas... E é um ganho incrível, né? Porque a narração dele é muito impactante. Gente, além do sotaque de vocês, é uma delícia de ouvir, assim. Eu acho que ele já aquece o coração quando a gente começa a ouvir o sotaque de vocês no filme. Faz toda a diferença. É muito diferente de eu ter um sotaque neutro, né? Que a gente ouve nos canais de TV, né? Eu trabalhei muito tempo em TV e rádio, e a primeira coisa que se fazia, hoje em dia não, mas que se fazia era tentar neutralizar o seu sotaque.
Então, você não ser de lugar nenhum, sabe? E aí, se você é carioca, ó, tenta diminuir o S e o R. Se você é paulista, também tenta diminuir o movimento. Se você é nordestino, então, puxa, tenta tirar esse sotaque de lá. Mas hoje em dia, puxa, é tão gostoso a gente ouvir diferentes sotaques. Enfim, essa é uma das curiosidades. Diversidade total. Mas olha, em Manaus... É parte da identidade, né? Você tira esse negócio aí. Já pensou alguém falando aqui do Porto Digital com sotaque neutro? Então... Sem falar bom dia. Bom dia, sem falar... como é? Massa. Assim, Pronto. Isso. Pronto. Falamos massa agora. Massa. É isso. Aí em Manaus, assim, a gente não estava no pré-roteiro também a história dos botocórneos, por exemplo. Foi algo que surgiu lá durante a gravação. O nosso entrevistado falou sobre esse objetivo deles, né, de qualquer startup lá de Manaus virar um botocórneo e não um unicórnio, que é a empresa avaliada em $1 bilhão. E a gente achou tão curioso isso. Bom, marcamos o passeio para ver o Boto Cor-de-Rosa lá no Rio Negro, para poder representar isso. E entender que o boto tem... Eu não sabia que não é automático para o boto respirar, como é para a gente. Então, ele precisa pensar para respirar. Então, o cérebro dele se divide em dois. Enquanto um dorme, o outro respira. E assim, aí eu falei, puxa, isso tem uma analogia legal com o empreendedor, que a gente não dorme, está sempre pensando no projeto 24 horas por dia. Isso entrou no filme também. Enfim, essas coisas assim que a gente vai adotando, são sabores essa junção dessa massa, pesquisa, né? Muito bom. E Edu, qual você acredita ser o impacto desse documentário no cenário da inovação brasileira e como é que ele pode influenciar ou mesmo inspirar organizações, empreendedores, startups? Eu acho que ele, no mínimo, ele mostra para o brasileiro o que é que existe de bom aqui. Tá bom de viajar para o Vale do Silício, para Israel, para tirar foto, tomar vinho. Diferente. Você quer saber de inovação? Tem lugar aqui para você conhecer. Tem Minas, tem Pernambuco, tem Manaus, tem Curitiba, Florianópolis, Rio Grande do Sul. Tem muitos bons exemplos aqui. Muita gente fazendo coisa muito boa. Ecossistemas que estão ficando cada vez mais maduros, mais profissionais também. Então o filme traz essa informação, ele te dá isso, né, que você não tinha antes. Eu vou dizer, a gente está aqui, está no Porto Digital, conhece alguns, não conhecia todos. Né? Quando eu vi o filme, eu falei, cara, tem muito mais coisa, né, do que eu já sabia. Claro que São José dos Campos, com Embraer, eu já sabia. Né? Rio de Janeiro lá, Petrobras, COP, já sabia. PUC, a gente tem um monte de... PUC do Rio Grande do Sul, tem uma parceria com os caras, trabalhamos com internet das coisas junto com eles. Pessoal de Minas também. Mas tem muito mais coisa do que isso. E o que a gente quis mostrar, de alguma maneira, para inspirar novos ecossistemas, isso está acontecendo porque o filme está repercutindo organicamente muito bem assim, nessas comunidades de inovação, é que não precisa ser grande de partida, você não precisa ser um grande mercado. Então, a gente mostra Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade de 40 mil habitantes, mas que encontrou a sua vocação. Isso. E que tem uma história para contar. E aí ela faz parte do filme. Então, tem muitos ecossistemas de fora, né? E aí, uma das justificativas primeiro, que trata-se de um média-metragem, tem 70 minutos só, e aí a gente não conseguia dar vazão a todo o Brasil. E o que a gente quis mostrar, além dos diferentes sotaques, são também as histórias, esses contrastes. Enquanto você tem Manaus, que é uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, né, que tem toda a história ali no meio da floresta, eles estão inseridos, tem suas particularidades. Você tem ali do lado uma cidadezinha de 40 mil, né, que também está contando a sua história e também está inovando. E aí vamos lá para Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo. São Paulo, num primeiro momento, aqui contando outra curiosidade, a primeira ideia era deixar de fora. Deixar de fora porque a gente queria revelar um Brasil não revelado. E todo mundo pensa em São Paulo quando fala em inovar. Sim. Porque os recursos estão lá, eles têm uma história de negócios, então a gente sabe que São Paulo é um lugar para criar uma startup. Mas aí
me questionaram, falaram, puxa, você quer mostrar esse filme lá fora do Brasil? Como é que você vai falar de ecossistemas brasileiros e São Paulo não vai estar representado? Eu falei, puxa, ok, entendi. Mas aí eu falei, então, a gente não vai nesses ecossistemas que já são muito conhecidos, que todo mundo vai para esses hubs ligados a empresas, né, que são muito famosos e são super importantes. Que estão consolidados, né? Completamente. A gente queria, então, mostrar quais são as tendências, onde é que São Paulo está apostando para o futuro, criando esse futuro de São Paulo também. E aí a gente mostrou as Deep Techs e mostrou as startups sociais, né? Ali o hub do G10 Favelas. Então, quer dizer, toda essa colcha de retalhos, né? Que às vezes a gente é questionado, claro, pelas escolhas que a gente faz, mas tem tudo tem uma explicação. Não, e é incrível porque essa abordagem regional enriquece muito, né, o documentário, de uma forma geral. E vê, dá fácil para fazer uma parte 2 desse documentário. Olha né? aí. Porque, já está em construção esse pensamento, esse projeto. Porque tem muita abordagem em cima de tecnologia e tecnologia da informação, mas tem outras coisas que estão mais ligadas com agronomia, agricultura, com biologia. Olha aí. Né? Aí eu vou dar um spoiler que a gente já tá para lançar, um próximo. Chutei no escuro e acertei. Certeiro, porque a gente vai lançar no mês que vem o Ecossistemas Agro. Na verdade, o nome do projeto é Revolução Agro. E aí são os ecossistemas brasileiros que estão voltados a essa vocação do agronegócio. Legal. É um outro projeto nosso também, da Prosa Press. E aí foi dirigido pelo Beto Leme e a equipe. A gente, para fechar a conta, né, que é sempre um desafio empreendedor fazer documentário no Brasil, as duas equipes rodaram ao mesmo tempo. Então, a equipe técnica, diretor de fotografia, operador de áudio, produtor, só mudava de diretor e assistente de direção. E aí, uma semana viajava comigo, outra semana viajava com o Beto, e assim rodaram o Brasil inteiro. Nossa, que agenda, né? Olha, foi muito legal. E agora a gente está lançando, então, o Revolução Agro, que é voltado para o agronegócio. Que legal. Mas o número 2, o Ecossistemas 2, também já está em pensamento. Uma ideia é a gente fazer uma série, e aí cada episódio que traga ou um ecossistema ou uma região, né? E aí seriam episódios de 24 minutos. Mas eu adoro o pensamento do média-metragem de novo, porque os ecossistemas estão muito voltados para o próprio umbigo. Não por nada, não por não se interessarem pelo outro, porque... poxa, empreender toma tempo, né? A própria demanda em si, né? Você não tem muito jeito, né, Eduardo? Eu acho que é um ciclo de maturidade, tá? É uma coisa que eu critico muito aqui, é que assim, não só esse, como você falou, todos os ecossistemas são muito voltados para o seu próprio umbigo, né? E a gente deixa de lado uma oportunidade gigante se a gente procurasse conhecer mais, interagir mais, cooperar mais com os outros ecossistemas. E aí, o que eu acho que o filme tem de mérito é apresentar para os outros ecossistemas, para que você se veja, você tem que ver os outros. É claro que a gente chegou a ver algumas postagens por aí que diziam, tal cidade está aos 14 minutos. Veja o nosso ecossistema aos 20 minutos. Mas, normalmente a pessoa vai assistir ao filme e vai conhecer, se deparar com esses outros ecossistemas que, de alguma maneira, podem acender um insight que você pode criar uma conexão com esse outro ecossistema, dar a mão, sabe? E falar, poxa, por que eu não procuro, então, a ACAT e vou fazer um negócio lá? Criar, né? Exatamente, porque não precisa ser para tudo. Mas há coincidências de negócios, de objetivos, e juntos, dois ecossistemas podem ser mais fortes para, por exemplo, pleitear um investimento lá fora, sabe? Então, quer dizer, eu acho que o sonho de documentarista é que realmente o documentário se preste a revelar esse Brasil para os próprios ecossistemas se aproximarem, sabe? Se ligarem um pouco mais para fortalecer o ecossistema brasileiro. Essa sinergia é muito importante. A gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo tão gostoso. E eu queria saber se vocês têm algum recado para as pessoas, né, para os nossos amigos ouvintes que vão assistir esse documentário. E o que elas podem esperar, o que elas podem achar, inclusive.
Deixa eu falar como alguém que assistiu e não que produziu, né? Eu acho que você descobre um outro Brasil quando você vê o documentário e você fica orgulhoso do Brasil que aparece ali. Para mim é isso. Orgulhoso do brilho nos olhos dessas pessoas, assim, sabe? É. O recado é o seguinte, assista, tá disponível no YouTube, então é só colocar Ecossistemas de Inovação ou entrar no perfil da Prosa Press, que tem lá não só esse filme, como os nossos outros filmes ligados à inovação. Então assista, comente, compartilhe, porque a ideia é essa, o que tem acontecido é que as pessoas estão se orgulhando, sabe, do que elas estão vendo. Estão se inspirando nessas pessoas que são tão dedicadas a fazer essa transformação que o Brasil está passando e que é muito legal da gente ver. A gente reclama muito, né? A gente fala, puxa, falta isso, falta aquilo, e falta muita coisa. Né? O filme fala disso. Faltam políticas públicas, falta regulamentação. Puxa vida, falta recurso, falta tudo. Mas tem muita coisa legal também que dá para fazer, entendeu? Muita coisa legal para poder compartilhar e se orgulhar, né? É daqui, poxa. Você vê a vontade, a energia, como o Patrícia falou, né? O brilho nos olhos das pessoas que, apesar de todas essas dificuldades, não, a gente precisa ajudar a mudar, em vez de ficar só criticando e falando que não vai resolver. Né? Arregaça as mangas e bota para fazer. Depois de 20 anos você vê o resultado, né? Então é muito bom. O Silvio Meira fala que os ecossistemas, nenhum concorre com nenhum, e todos eles estão criando futuros e inovando mesmo que o Brasil não queira mudar. Olha, muito bom. É por aí. Né? É isso aí. Gente, o papo foi incrível. Certeza que gerou muita reflexão e despertou aquela curiosidade de assistir esse conteúdo. Tivemos a oportunidade de dar uma conferida nos bastidores, curiosidades, falar sobre esse sotaque que é tão importante dentro do documentário e entender as mensagens que a Patrícia e todos os envolvidos na produção puderam buscar. Gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez por estar aqui conosco. Foi um prazer realmente ter vocês aqui. E, claro, também gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse conteúdo, engajassem nesse conteúdo, para que você, nosso querido amigo ouvinte, convidasse, né, para poder assistir o documentário no YouTube. Vai estar aqui o link no post, conferir toda aqui a descrição que a gente vai colocar dentro desse episódio. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Tem uma sugestão, tem um comentário a fazer sobre o assunto, ou mesmo uma crítica, pode mandar aqui um e-mail pra gente no podcast@cesa.org.br. Pessoal, muito obrigada. Bora dali e até mais.